Bem-vindo a mais um Gente de Fé, mais uma história emocionante e maravilhosa de uma pessoa, é claro, que trilhou um caminho de cura, de libertação, mas de um caminho também de crescimento e amadurecimento na fé. E esse tempo está sendo bem especial porque a gente está conversando com mulheres de fé, mães, esposas, avós, pessoas que testemunharam com a vida que realmente amam a Jesus. E hoje você vai conhecer uma história maravilhosa de uma grande amiga da Canção Nova. Ela não aparece, né? Ela está por detrás dos bastidores, mas ela sempre está junto com a Canção Nova, né? E é tão bom a gente ter esse contato. Você vai conhecer a Márcia. Bem-vinda, Márcia. Mãe, esposa, avó, né? Uma história maravilhosa, né? Que você já estava me contando, mas que a gente vai partilhar com o nosso povo. Uma história de fé. Bem-vinda, minha irmã. Ai, muito obrigada por esse convite. Estar aqui para mim é um grande prazer, porque eu sou apaixonada por essa obra da Canção Nova. Eu sei. Por todos os missionários, né? E eu me sinto um pouco filha do Padre Jonas. Interessante, Márcia, eu sempre quis estar com você pessoalmente, né? Sempre ouvia falar da sua bondade, do seu carinho com a comunidade Canção Nova. E interessante, né? Deus nos uniu aqui hoje no Gente de Fé. Olha, e eu que também bênção. Com você, Rogerinha. Essa sua voz tão mansa, eu falo quando é Rogerinha, no amor vencer. Ai, meu Deus, que bom. Essa partilha doce, suave, como é suave o Espírito Santo, viu, Rogerinha? Que bom que Nossa Senhora marcou esse encontro, né? E a Márcia já estava partilhando um pouquinho da história dela comigo, mas ela vai contar para você. Não é à toa que ela está aqui hoje, né? Ela teve um encontro com Deus, aliás, um grande esbarrão, né, Márcia? Foi. Onde ela mudou a página da vida dela, mudou totalmente a sua história, né, Márcia? Conta um pouquinho para nós. Então, minha conversão se deu há 29 anos atrás. Meu filho sofreu um acidente. E eu era aquela católica de carteirinha, né? Sei. Eu era católica, lia horóscopo, lia tarô, essas coisas todas, né? Não tinha um conhecimento. Não tinha conhecimento. No dia que meu filho sofreu o acidente, dia 5 de maio de 1995, aquele dia eu fiz traga a minha Bíblia e eu falei, Jesus, a partir de hoje eu só quero te seguir. E aí começou a minha história de conversão, participar de encontro. Em 96 eu conheci a Canção Nova. Aí foi a grande guinada da minha vida de fé. A Canção Nova é isso que ela faz, né? A Canção Nova nos leva para o polo de Jesus, né? Nos leva a Maria, porque a gente encontra Maria e nos leva para esse encontro mesmo verdadeiro com Deus. Interessante, você falou que foi depois do acidente do seu filho, né? Que a sua vida deu uma guinada. Então, não houve assim uma revolta contra Deus, houve sim uma aproximação de Deus. Foi um instrumento para que Deus pudesse trazer a Márcia mais para perto dele. É isso, Rogerinha, como eu estava dizendo, até hoje, tudo que me acontece, qualquer coisa que ruim, eu falo, Deus, o Senhor tem um grande bem para extrair de tudo isso. Eu louvo e bendigo por esse acidente. Foi Ele que me levou de volta para Jesus, né? Porque eu acreditei que Jesus podia, Ele fez um milagre, Ele ressuscitou meu filho. Eu voltei depois, eu digo que eu tenho essa parte do meu filho. Nessa época estava vendo um processo muito ruim na minha vida financeira, eu tinha perdido tudo. Eu ia para a Canção Nova, eu partilhava um marmitex com meu marido, porque eu não tinha dinheiro para comprar 2 marmitex. E naquela época, né, o chão ainda era barraquinhas, né? Uhum. E a senhora que estava servindo a comida viu eu e meu marido comendo da mesma marmita. Ela foi lá e colocou mais um bocadinho. Como diz o Padre Jonas, você não dividiu em 2. Você dividiu a 3 esse marmitex, porque Jesus estava lá. E aí começa a minha história com a Canção Nova. Então não foi somente o acidente, né? Teve também uma questão profissional, financeira. Parece que o chão abriu, a gente caiu num buraco, verdade, né? Mas você mesmo. sentiu naquele momento que tinha uma mão te puxando. Exatamente. E nessa época, Rogerinho, eu tive minha conta de luz cortada, minha água. Quer dizer,
Foi uma situação muito, mas eu não perdi a fé. Eu tinha certeza. Fé é a certeza que você vai alcançar o que você não vê ainda. Eu dizia, eu tenho certeza que Deus está me conduzindo. Justamente naquele momento em que você se decidiu por Deus, né? Todas essas coisas foram acontecendo de forma simultânea e às vezes até um deboche do demônio, né? É Tá verdade. vendo? Olha, você está entregando Foi sua vida para Deus, isso. você está sendo uma mulher de Deus, olha o que você está merecendo, né, Márcia? Escutei muitas vezes isso, viu? Você escutou? Muitas vezes. Eu quero ver se Deus vai pagar as suas dívidas. Olha eu quero só. ver se ele não sai da igreja. Eu quero ver se ele vai pagar as suas dívidas. Ele pagou, viu? Ele pagou e é o que eu falo. Ele te dá. Basta você ser fiel a ele, acreditar. Muitas vezes, né, Rogerinha, as coisas vão acontecendo, é o que você fala. Não é porque você aceitou Jesus, que você não tá no caminho, que tudo vai... Não. As provas vêm e toda prova vem e se a gente for fiel, ele vai nos aprovar. E a vitória é certa. Porque se a gente tem ele, não tem como achar que não vai dar certo. Com ele, tudo dá certo. Isso mesmo. Ele faz o impossível na nossa vida. Márcia, quando você teve o um encontro com Deus, você começou a caminhar. Sua família veio com você, você falou do seu marido, que estava na Canção Nova, que até dividia a marmita com você, né? Então ele começou a caminhar com você. Começou a despertar também, através de pessoas que estavam ao seu redor, também, através do seu testemunho, né? A fé deles. E sabe que eu vejo, Rogerinha, que hoje, cada vez mais é isso. Porque naquela época era muito confuso para os meus filhos. Era uma mãe que não seguia nada. Né? Era uma mãe que não seguia nada, seguia tudo, não tinha. Não me preocupava em levar para fazer primeira comunhão até conhecer Jesus, né? Meus filhos aí, um tinha 9, outro tinha 10, né? Então, o que foi? Aí eu comecei a levar meus filhos para a igreja. Aí eles começaram a ver que realmente, assim, é um antes e depois. Quando eu não tinha Jesus, tudo ruim. Tudo a coisa atrapalhada. A partir desse momento, as provas vinham. Porque depois que eu aceitei Jesus, minha conta foi cortada, minha luz. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava no Padre Marcelo, e eu louvava tanto a Deus, e veio um moço do outro lado e falou para minha amiga assim, um dia eu quero ter a mesma fé dessa mulher, porque olha como ela louva a Deus. Ela falou, meu amigo, se você soubesse a situação que ela está passando, eu estava com a minha conta de telefone, de luz, de água cortada. Mas eu estava lá louvando a Deus. Foi na novena de São José, que eu sou apaixonada por São José. Sim. E eu vi as pessoas, Rogerinha, com, assim, coisas para entregar, causas na justiça. E eu falava, oh meu Deus, ela está precisando mais do que eu. Olha quanta coisa, Sim. sabe? E nesse dia também, o Padre Marcelo, que eu fazia a novena com ele na madrugada, ele falou assim, mulher. Eu falei, não faz mal. Ele não declarou lá que eu tinha, não declarou meu milagre, mas eu acredito, Jesus, que eu vou vencer. Naquele dia agradeci a São José por isso, e ele, na hora que eu fiz isso, ele fez assim, mulher, eu paro aqui a minha oração. De hoje em diante, nunca mais a sua vida será a mesma. E aí as coisas foram começando a acontecer. Por isso que eu não deixo de fazer a novena de São José de jeito nenhum. É Sim. São José, São Miguel e Maria, que eu sou apaixonada. Que linda, que linda. Agora é interessante você testemunhando para nós que as coisas não aconteceram assim, do dia para a noite. Não. Existia um caminho de fé da Márcia. Você estava aguardando uma resposta de Deus. Mas Sim. a Márcia, ela não recuou, né? Ela não desistiu. Muitas pessoas, Márcia, acham que uma novena apenas, né? Vamos dizer assim, né? Um momento de oração, já basta para Deus atender a nossa oração. Mas nesse caminho, Deus ele vai moldando nosso coração. Eu acho que isso ele fez em você, né? Nessa espera, na expectativa dessa mudança, desse reerguimento, até mesmo financeiro na sua vida. Eu creio que Deus trabalhou muito o seu coração, não Trabalhou. foi? E sabe que eu aprendi? Eu ia muito para a Canção Nova. Porque eu viajava para o Rio, era o meu caminho. Eu parava porque lá eu ia me abastecer. E eu lembro, Padre Léo, Padre Jonas, você vai voltar.
vai estar do mesmo jeito a sua situação, mas a gente volta com outra força. Sim. Eu falo isso, sabe, na canção nova, quando a gente vai buscar o quê? A força para você poder, a fé, a determinação, coragem para você continuar caminhando, né? Sim, isso mesmo. São Tomás de Aquino, ele vai dizer para nós que a gente tem fases da nossa conversão, né? Em que Deus, às vezes, no início, ele vai colocando um docinho na nossa boca, né? Ele não fala desse jeito, né? Mas ele diz que a primeira conversão, por exemplo, é esse encantamento que a gente tem com Deus, né? Depois a gente vai percebendo que existe uma mulher velha dentro da gente, né? Que precisa mudar. E depois também ele vai trabalhando o nosso ser para que a gente seja para os outros. Eu acredito, Márcia, que você esteja passando, né? Porque nós não terminamos o nosso percurso ainda. Não. Que nós estamos vivendo essa conversão. Você conseguiu detectar essas fases da sua vida em que Deus trabalhou a mulher velha dentro de você? Muito. Muito. Ainda trabalha, né? É. E como você disse, todos os dias, Todos né? os dias. Eu sou uma Márcia que eu era, sabe? Aquela Márcia de ímpeto, de... Hoje você vai vendo, Jesus vai... você vê uma transformação de doação. Sim. Hoje, a minha alegria é servir, me doar. E isso eu tinha já lá atrás, porque a nossa empresa Fator 5 era venda porta a porta. Eu digo que tudo que eu consegui, não é porque as pessoas olhavam para a empresa, as pessoas olhavam para mim, e o que eu sempre mostrei, sempre, foi a minha fé em Deus. Eu dizia isso. Para mim poder ser determinada, para mim poder ter perseverança, eu só tenho uma pessoa que me dá isso, é Deus, é a minha fé. Quem não tem fé não consegue ser determinado, não consegue, porque você fica muito vulnerável. Qualquer coisinha que te acontece, você desiste. Mas se você estiver firme em Deus, com a fé, Jesus, meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Sabe, eu falo muito, Maria, passa à frente, a senhora vai na minha frente. E é isso, sabe? É esse testemunho de fé. Então, eu sempre procurei na minha vida, em tudo e até hoje, quando eu vou falar, nossa, você conquistou isso. Fé. Fé. É fé. Sem fé, nós não temos nada. Ia para a Canção Nova e tinha que dividir um marmitex com o esposo. Estava com as contas todas, né? Vencidas, né? A luz, né? Cortada. Para hoje, né? Estar também à frente junto com os filhos numa empresa, né? Realmente a gente toca no milagre de Deus, né? Você sabe, Rogerinha, que todos os dias, eu falo, me emociono. Quando eu chego na nossa fábrica, eu faço sinal da cruz e falo, Jesus, eu estou tocando no teu milagre. No milagre. É seu, é o Senhor, né? Que bonito. Então, é olhar isso, sabe? Olhar que os meus 3 filhos estão à frente é um presente de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. E não tem uma vez que eu não chego lá que eu não me emociono. Olha que sabe? bonito. É lindo. Na nossa fábrica tem uma cruz, acho que de 3 metros, é uma capela. Toda vez tem uma capela passo, na fábrica. Tem uma capela na fábrica, a gente celebra. E é isso, a gente entrega e a gente sempre diz, venha conhecer a sala do presidente. Olha! O nosso presidente é Jesus. É Jesus, que bonito. Ele. E é lindo, né? Porque as pessoas sentem isso, sabe? Você vai na sala do meu filho, do Lute, ele tem lá o altarzinho dele com Nossa Senhora, São Miguel, ele é devoto do Padre Pio, tá ali, sabe? Então isso é muito lindo. Nós não temos que ter vergonha de testemunhar a nossa fé. Nós não temos que ter vergonha de testemunhar Jesus. Hoje as pessoas falam muito, eu consegui, não, eu nada. Deus, você né, quer falar, eu sou empresário de sucesso, sabe? Não, gente, é Jesus que faz tudo. É Deus que nos dá a direção. Sem Ele a gente não consegue nada. E sem Ele, o que você conseguir, Ele não vai ser
mantido. Sim, É sim. ele, né, Rogerinha? Isso mesmo. Eu acho que muitas mulheres que estão nos acompanhando, que são esposas, né, mães, que também estão vivendo uma fase um pouco mais difícil, né? Às vezes, né, também passando por dívidas, situações, né? Eu acho que essa sua palavra hoje, né, vai levantar o ânimo de muitas delas. E esse é o objetivo do nosso programa, Gente de Fé, né? Através do testemunho do outro, a gente se encantar com o testemunho e dizer, nossa, Deus vai mudar, né? Deus vai, Ele vai fazer, né? Recentemente eu fiz uma música, sabe, Márcia, que ela se chama Via Favorável. E justamente Deus me deu essa canção quando eu estava pedindo um milagre para Deus, né, em relação ao meu filho, né? Onde o Senhor fechou uma porta, né? Mas naquele dia, né, e no dia que nasceu a canção, né, Ele abriu uma outra porta, né? Eu acho que é bem isso, né? Mas Deus também quer ver a nossa fidelidade. Isso. Eu te dou pouquinho, Márcia, hoje você vai começar com pouco, você vai se erguer com pouco, mas permanece fiel, né? Isso aí. Não é isso? Se sou fiel no pouco, Ele te dará mais, né? Isso mesmo. Os seus passos guiará isso. Essa fé que a gente tem que ter. Eu falo, por maior que seja o teu problema, acredita, sabe? Às vezes uma pessoa vem falar com você, nossa, Márcia, é o teu abraço. Um dia a pessoa falou assim para mim, o que é o amor para você? Né? Como que você vê o amor? Como você vê o servir? Gente, o servir é muito pouco. Às vezes eu brinco até com aquela frase que eu escutei do Padre Jonas, o problema é seu. Mas a cara é do outro. Vem muito isso para mim. Eu lembro que você falou isso num dos programas, e eu sempre falo isso. Sim. Então, às vezes você chega e dá um abraço, você fala assim, tem uma senhorinha que vai todos os dias, eu vou em missa diária, ela e o filho. E eu falei ontem para eles que a gente almoçou, eu falei assim, sou apaixonada pela senhora e pelo seu filho, de ver os dois juntinhos, ele vai com aquela mãe na missa. E ela falou assim, eu sou apaixonada por você, porque o teu abraço é tão bom. E o que a gente deu? Eu dei um abraço. Deu um abraço. É um abraço, gente, é um sorriso. Um sorriso. E hoje um bom dia. É isso servir, sabe? Sim, é isso a gente amar. Sabe, é você derramar o que Deus te deu. Sabe, é o que eu peço para Deus, Senhor. Um dia eu falei para Ele, qual é a minha missão agora? Fala comigo, Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? Sabe? E veio tão forte. Chegando na porta da igreja, a Tereza, ela é ministra. Tereza, não te vejo eu cair. Tereza, eu vou te buscar. E na hora Deus falou comigo, é isso. É o seu amor, é servir, é olhar para o outro, é ter compaixão do outro, é sentir o que o outro sente. Essa é a verdadeira missão da gente aqui. Eu vejo hoje esta minha missão. Gente, nós estamos conhecendo um pouquinho a história da Márcia, mas não terminou ainda não, viu? A gente vai entrar em outro assunto, né? Eu deixei que ela introduzisse todo esse início da caminhada dela e como Deus reergueu a vida dela, mas a vida da Márcia não foram só flores, não. Né? E você vai conhecer realmente uma pérola que foi sendo lapidada, né, por Deus pouco a pouco, né? Porque, vamos dizer assim, não é sempre que Deus nos dá tudo, né, Márcia? É verdade. Não é sempre que Deus nos dá tudo. A Márcia, hoje, ela é viúva, né? Isso. Já há 9 anos. 9 anos, né, Márcia? E o esposo, há 9 anos, morreu, né, de câncer, não foi? Câncer, foi. E ela vai contar um pouquinho para nós sobre essa história. Nem sempre Deus respondeu às orações da Márcia, né? É verdade. Depois de tudo aquilo que ela passou, né, de todo o sofrimento, veio uma notícia inesperada. Nós íamos fazer uma viagem, o Luciano começou a não se sentir bem, fizemos um exame, uma endoscopia, o médico já disse que não gostou muito do que viu. Descobrimos o câncer dele em maio, né? Veio a notícia e depois de 10 meses, em março, dia 4 de março, ele faleceu. 10 meses. Em 10 meses. E essa doença, sabe, Rogerinha, eu acreditava que Deus ia fazer um milagre.
Eu lembro que o padre Adriano, na época, foi lá, foi com a Glaucia, ele deu aquele Salmo 27, o Senhor é a tua luz e a salvação, a quem temerei, eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Eu acreditava, essa palavra é de cura. E fomos passando, fomos caminhando, ficamos felizes, 3 meses, porque fez a cirurgia, tirou o estômago, tirou o baço, cirurgia de 10 horas, a gente acreditando que ele ia ficar curado. E o tempo passando, ele piorando, mas a minha fé, não, ele vai ser curado. Márcia faz a novena, fazia tudo quanto era novena. Faça a oração, o terço da misericórdia de 3 em 3 horas, Rogerinho, eu acordava. É mesmo? De 3 em 3 horas, era meia-noite, às 3, às 6, e o Luciano me acordava. Má, a oração, tadinho, tocava o Ele mesmo te acordava? Me acordava, porque ele acreditava na minha oração. Sim. Ele falava, ela está rezando, Deus ouviu, porque Deus sempre ouviu. Né? E foi. E as coisas foram indo, mas, né, infelizmente, a vontade de Deus, né, ou felizmente, porque para nós que cremos na vida eterna, para a gente que crê, né, a gente sabe que Deus tem um propósito. Esses 10 meses foram um tempo de muita cura. Foi muito rápido, não é? Foi rápido. De cura, de perdão, para mim, para o Luciano, foi um tempo Você que... conseguiu viver um caminho de perdão? Sim. E ele conseguiu viver também? Ele conseguiu junto com viver, você? junto. Foi um tempo assim, eu larguei tudo, eu virei para os meninos e falei assim, agora eu vou cuidar do papai. Durante 10 meses eu não fui para a empresa, eu ficava com ele 24 horas por dia. Cuidando dele. Cuidando dele, vai para químio, eu não comia, era uma sopinha disso, uma sopinha daquilo. E foi muito lindo, porque as pessoas à volta, a menina que trabalhava comigo, Sim. a Mônica, falava assim para mim, Dona Márcia, eu nunca imaginei que a senhora fosse fazer tudo, porque ela me via sair todo dia, arrumada para trabalhar e correndo. Ela viu que eu parei. Então foi uma fase da sua vida em que você teve que se doar totalmente ao seu esposo. Totalmente. Totalmente, eu não me foi arrependo. Aquele esvair-se, né? Aquela entrega, né? Que Deixar que a você. gente que é mãe, esposa, né? Numa hora dessas, né? Quando um filho adoece, quando a esposa adoece, a gente parece que toma uma força, né, Márcia? Verdade. Essa força só pode ser só de Deus. Deus, era o dom da fortaleza. Eu ia e fazia, e sabe? Nós somos, como eu disse para você, em dezembro, antes dele falecer, quando foi 50 anos, o Monsenhor ele fez uma oração que eu tenho gravada. Hoje foi a coisa mais linda. E ele foi piorando. E eu orando. Cheguei no hospital, ficamos 20 dias, a última internação no hospital. E um dia antes dele falecer, eu rezava, eu pedia a cura, pedia o milagre. Naquele dia, eu falei, Jesus, eu acho que eu entendi. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade e não a minha. Eu não sei qual é a sua vontade. Sim. Eu acreditei até o último minuto neste milagre, mas eu aceito a tua vontade. Naquela hora, eu escutei assim, perfeitamente. O que você quer? Que eu cure ele para esta vida ou para a vida eterna? Eu não titubeei. Falei, Senhor, para a vida eterna. Eu acredito na vida eterna. Sim. Essa foi a minha oração. E naquele momento, meu coração foi tomado assim de uma paz. Foi isso. No dia seguinte, ele saiu para uma endoscopia. De manhã, passou quase o dia todo meio assim, dormindo. E ele ficava bem pertinho dele, ele mandava um beijo, eu ficava lá, deitada. À noite, foi assim, eu acho que foi tão linda essa passagem dele para a vida eterna, porque eu acredito nisso. E o que eu vi? Ele virou, ele falou, Má, meus filhos estavam lá, foram embora, um filho meu ficou. E ele virou para mim e fez assim, Má, vem ficar comigo. Mexeu na minha cabeça, eu falei, eu te amo. Eu falei, eu também te amo muito. Que lindo. Ele falou, eu tô com muito medo. Eu falei, não precisa ter medo, vai passar. Sim. Ele virou para mim e falou, Má, tô morrendo. Quando ele falou aquilo, eu não sabia o que falar. Eu fiz, não, fica calmo. Pronto, naquela hora começou aquela
agonia, Sim, nós sim. começamos a orar. Senhor Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, e que essa oração, ele partiu. Você Né? estava ali ao pé dele, Eu com meu rezando. filho Dudu, foi assim, foi lindo, né? Foi lindo em Deus, porque eu acredito que ele está em Deus. Eu acredito que foi, e minha fé não diminuiu em nada. E no dia da missa do 7º dia dele, eu fui falar para todo mundo, porque nossa, sua fé. Falei, gente, continue tendo fé, porque Jesus fez o melhor para ele. Nós vamos explorar um pouquinho mais dessa sua fase, né, Márcia? Dessa dor também no segundo bloco do nosso programa. Mas eu já fico com essa experiência de fé, né? Uma esposa que acredita em Deus e entrega, né, o marido a Deus. Você pediu uma resposta para Deus, né? Pediu um milagre e Deus não respondeu, né? Aliás, respondeu de outra forma, né? Me lembro de Jesus ali no Getsemane, Pai, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice, né? Só que o Pai, né, não afastou de Jesus aquele cálice, né? Era necessário que ele passasse por tudo aquilo. E todos nós, né, cristãos, nós temos um caminho também de fé, mas de cruz, para que a gente enfrente, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho mais com a Márcia a respeito disso, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu tenho certeza que o testemunho dela já está ajudando a muitas mulheres e homens também, né? Que estão vivendo essa dor, que precisam se levantar e acreditar que mesmo que a porta tenha fechado, né? Que Deus não tenha te dado uma resposta, Ele nunca te abandona. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui mais uma vez no Gente de Fé, explorando uma história belíssima de uma mulher de Deus, uma empresária, uma mãe, uma mulher que se levantou. Você acompanhou no primeiro bloco a história de uma mulher que ia para a Canção Nova e dividiu uma marmitex com o esposo porque não tinha dinheiro, que estavam com as contas vencidas, às vezes com a luz cortada, e ela também contou para nós no primeiro bloco, né, da partida do seu esposo, a dor, mas também ela se levantou, né, diante de tudo isso, vendo que aquilo era vontade de Deus. Eu tenho certeza que a história da Márcia, né, Márcia, vai ajudar muita gente. Mas a gente estava falando do seu marido, da viuvez, né, porque existe depois a sensação, né, eu acredito, Vazio. né, o vazio, né? Claro, naquele momento de fé, Deus, você disse, respondeu a minha oração, não da maneira com que você sonhava. Deus levou o seu esposo. E depois, Márcia, como é que foi? Ter que assumir a frente de todas as coisas, né? Da família, ter que cuidar da empresa e o esposo não estava mais. Então, Rogerinha, é um vazio, né? O Luciano, eu só tive o Luciano de namorado, né? Só ele? Namorei assim, aqueles namoriquinhos, mas Sim. Com 16 anos. Então, estava junto com o Luciano desde quando eu tinha 16 anos. Quanto tempo de casado? 40, pera lá, meu Deus, me perdi, que eu falei 47, já fazia agora, 39 anos. 39 anos, uma vida. Uma vida, né? 39 anos de casado e 5 de namoro, 44 anos juntos. Então, realmente, é ficar sem chão. Parecia que eu não... Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Como que vai ser, né? É um vazio imenso. Eu acho que esse vazio só é preenchido com oração, com a tua fé, sabe? Como é que você superou, Márcia? Eu acho que foi assim, você vive o luto, sim. E sabe? precisa viver. E precisa viver esse luto. Eu não encontrava em lugar nenhum que eu ia, eu não queria, sabe? Eu disfarçava, porque eu tinha meus 3 filhos, que os 3 olhavam para mim. Eu sei que eu sou porto seguro dos 3. Então era aquilo, eles olhavam o tempo todo para mim para ver se eu estava bem. Então eu tinha que estar bem. Eles tinham que olhar para mim, mãe, tudo bem com você, estou ótima, né? Mas lógico que eu chorava, lógico que você sente saudades,
Sim. né? Mas E chora e ainda chora, chora, porque não tem como. Eu falo assim... Eu digo isso, sabe por quê, Márcia? Porque acho que tem mulher que acha que um dia vai passar. Não. Não tem como, Não. né? A pessoa fez parte, né, da sua vida. A saudade aumenta, faz, Isso. só que ela se transforma, Isso. né? A saudade, no começo, ela tem uma dor, né? A saudade é forte. Até hoje, eu escuto uma música, é um nascimento de um neto, aniversário de um filho. Sim. Eu penso, poxa, como eu gostaria que o Luciano estivesse aqui. Mas, na mesma hora, eu digo, você está, que você está em Deus. Chega o tempo, o dia 17 de setembro, que foi quando eu casei, falo, Lu, você está no céu e eu estou aqui. Então, a gente continua fazendo esse tempo de casado, em lugares diferentes, mas um dia a gente vai se encontrar, né? E um dia eu vou poder contar para ele tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vivi com meus filhos, com os meus netos, e ele lá. E sempre quando eu passo por alguma situação difícil, eu digo, se você puder, eu não sei como é aí, mas me ajuda, tá bom? Fica junto comigo. Você sente que ele está junto de você. Eu sinto que ele está junto comigo. Eu acho que Deus nos dá essa graça, né? Verdade. E as saudades é sempre... É mentira quando alguém diz assim, as saudades vai passar. Ela nunca passa, sabe por quê? Só sente saudades quem amou. Tem uma música, né? Só sente saudades quem amou. Música. Então, eu acho que as saudades é uma forma de você dizer, eu amei e continuo amando essa pessoa, né? Isso mesmo. Eu vejo isso na minha vida e eu entrego para Deus sempre. Às vezes dá uma dorzinha mais apertada, agora eu mudei de casa, né? E é louco isso, né? Olha, Lu, essa casa como tá, né? Você não... Eu acho que a pessoa só morre dentro de você se você não tiver lembrança dela. É muito louco, a gente fala muito os meus filhos, né? Do vovô e meu netinho, o Noah, que tem 8 anos, é muito louco, ele fala para mim, vovó, me conta do vovô. Como o vovô era? O que o vovô fazia? Sabe? É muito lindo isso. Eu falo assim, eu acho que você conheceu o vovô no céu quando você era um anjinho. Então, é lindo isso. Sim. Você não deixar a imagem do vovô, mesmo para os 4 que não conheceram ele, Sim. ele saber como era o vovô. E depois, Márcia, veja, uma viúva com 3 filhos, né? Aí, e uma empresa também, né, para tocar para frente. De onde veio essa força toda para conseguir assumir tudo? Eu acho que é isso, é a nossa fé, Deus. E o que eu acho lindo, sabe, que se você vê os meus 3 filhos, os 3 têm essa fé, os 3 entendem isso, sabe? Os 3 partilham e a gente sempre coloca Deus. A nossa empresa é uma empresa de Deus. A nossa empresa é uma empresa que a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Você disse que o escritório do chefe está lá, né? Está lá, o nosso presidente. O seu presidente está lá. E é lindo, porque vem empresas de fora e você sabe que um dia um grande empresário de uma empresa virou para o meu filho e meu filho falou assim, venha ver a sala do presidente. Quando ele chegou lá, acho que ele era, não sei se ele era presbiteriano, ele falou para o meu filho assim, você sabe, seu pai tem muito orgulho de você. Olha que bonito. Foi tão lindo, sabe, uma pessoa que congrega até outra fé, mas que quando viu aquilo, ele falou, a minha opção, a minha escolha é a sua empresa. Sim. Porque aqui eu vi a presença de Deus. Sim. Olha que lindo. Que lindo, né? É lindo, né? E na nossa empresa a gente vê um milagre. Meu filho que fala, mãe, às vezes eu tenho vergonha de ver como que Deus faz milagres na nossa vida. Vocês tocam no milagre do dia a dia, né? A gente toca, Rogerinha. Uma empresa de Deus, né? É uma empresa, a gente então você toca, é uma empresa, além de ser, né,
mãe, esposa, é uma empresária de Deus, posso dizer, Pode dizer, empresária de Deus é o melhor título que eu podia receber. O que você diria, por exemplo, para algumas mulheres, né, que às vezes estão ainda ali, será que eu invisto na minha profissão, né? Será que eu vou atrás realmente, né, de um conhecimento, de trabalho? Porque isso também dignifica a mulher, né? Sim, eu acho assim, a gente tem sim, sempre colocando Deus e a nossa família em primeiro lugar. Mas a gente sabe que hoje, difícil o homem que consegue, às vezes, dar conta de tudo. Então, eu acho que se a gente souber dividir, né, partir o nosso tempo, a gente consegue sim. Edith Stein, ela vai dizer que a mulher pode assumir qualquer profissão desde que ela não perca a sua essência. Isso. Né? Bem isso que você está falando, né? Não se desviar, não não centralizar em alguma coisa. E a nossa, eu acho que foi o meu grande desafio, eu acho que é o grande desafio a gente saber partilhar e dividir o seu tempo. O seu tempo ele tem que ser dividido de uma forma que a sua parte profissional não interfira no seu ser mãe, no seu ser esposa e principalmente no tempo que nós temos que dar para Deus. Que bonito. Porque uma mulher, eu acho que o homem, se a gente não tiver um tempo para Deus, sem mim nada podereis fazer. Isso mesmo. Sem Ele, nada. E nada é nada. Porque não adianta eu achar que eu sou a sabichona, que eu sei tudo, que eu vou... Não. Entrega a tua vida para Deus. Busca primeiro Ele. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso mesmo. E depois veio a alegria dos netos, Ai, né, gente, Márcia? a melhor parte. Diz que a avó é a mãe doce, né? Nossa, é demais. Eu tenho os meus 6 presentes de Deus. A Duda, mais velha, tem 17 anos, eu tenho a Nina de 15, tenho o Noah de 8, a Clara de 4, o Rafael, que tem 3 aninhos, vai fazer 4 1º de junho, que são os filhos do Dudu, que tocava na banda. Pois né? E a Gabriela, que tem 2 aninhos. E eu tenho o Lute, que também era missionário, que ficou 5 anos na Aliança de Misericórdia, servindo a Deus, indo tirar o povo da rua, um testemunho lindo. E que hoje é o que leva, o que toca, né, a empresa, a fábrica, né? O Dudu ficou na Fator 5, a Juliana fica nas 2, e a Juliana hoje faz um trabalho lindíssimo também, com a Aliança da Misericórdia, de cesta básica. Então, olha só, né? Através do meu testemunho, o testemunho do Lute, que trouxe para nós essa parte de partilha, né, Rogéria? Sim, isso mesmo. O segredo da vitória é a partilha. O Padre Jonas escreveu isso no meu testemunho. Foi mesmo? Foi, tem uma revista da Canção Nova, a capa da revista foi essa. O segredo da vitória é a partilha. Olha, que bonito. É a partilha, é partilhar, quando a gente ajuda a Canção Nova a evangelizar, é partilhar com o pobre, isso né? Mesmo. Que não tem... Eu vi uma frase há um bom tempo atrás que dizia: o segredo que move o coração de Deus é a vontade de ver o outro feliz. Ai, que lindo! Ou seja, de fazer o bem a alguém, né? Então, se eu tenho condições, eu posso ajudar, né? Eu estendo a mão, né? Eu providencio. Às vezes eu não posso dar financeiramente, mas você testemunhou aqui, você, né, além de tudo que você realiza, mas é um abraço, um sorriso, a presença, né? Verdade. Como a presença de alguém na nossa vida faz diferença, nossa, né, toda a diferença, que nem você fala, os seus netos são minha alegria, sabe? O maior presente, o presente que eu vou guardar, a minha neta, a Duda e a Nina, no ano passado, são as mais velhas aqui, as que entendem, mas a Duda escreveu para mim: vovó, no Dia das Mães, muito obrigada por tudo que você faz e muito obrigada, vovó, por você ser Maria todos os dias na nossa vida. Olha que linda! Gente,
Que presente! Que presente me comparar que eu não sou uma centelha do que Maria é. Mas tem uns traçozinhos. Mas que lindo ela poder ter olhado para mim. Isso. Mas o que é? É te ver a fé, rezando, né? Ver a tua fé, ver, sabe, uma frase, uma coisa que você fale. É a sua vida, é a sua vida. Né? Como dizia São Francisco, se precisar, fale. Mas é o teu testemunho. E é isso que eu procuro fazer, sabe, na minha vida, com os meus filhos, com os meus amigos. É tão lindo, sabe, você escutar, nossa, Márcia, a tua fé. Márcia, reza para mim por isso. As pessoas vêm e veem que você... Porque eu não sou nada, eu tenho as minhas misérias, mas as pessoas olham e veem que eu posso, a minha oração, que não é nada. Sim. E eu falo o tempo todo, se é para casar, esse casamento sem Deus, não vai dar certo. Uhum. Porque se em tudo, não é casamento, né, Rogerinha? É qualquer coisa. Se a gente não põe Deus como centro da nossa vida, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. E você me contava também, Márcia, sobre um fato bem delicado também, que foi uma situação com um dos seus netos, né? Que também teve que dobrar os joelhos, né? Dobrar o joelho. E ter fé naquele momento. Foi demais. Foi com o Rafael. Ele tinha 1 aninho e 3 meses. Ele indo para a escolinha, ele começou a falar, mamãe, que ele estava com uma dor de barriga. Levaram no hospital achando que era uma dor de barriga. Chegou lá, quando fez o ultrassom, ele tinha nascido, parece que um intestino invertido, mas que o médico não gostou muito do que viu e foi para uma cirurgia. A gente já ficou, imagina, pequenininho, minha norinha grávida, Fernanda, estava grávida de 4 meses, e a gente ficou em pânico, né? Fomos para lá todos no dia seguinte da cirurgia. Bom, graças a Deus a cirurgia, imaginando, quando terminou a cirurgia, o Dudu desceu. Graças a Deus terminou a cirurgia. Ele terminou, porém, ele vai ter que fazer uma biópsia, porque o médico não gostou muito do que viu. Aí o nosso chão... buraco se fez. Caiu. E aí a gente em oração e pedindo, clamando a Deus. E o médico estava tratando aquilo como se aquilo já fosse um câncer. E a gente desesperado. Meu Deus, como assim? Bom, vamos esperar. Na segunda-feira já queriam fazer um exame de que faz pela coluna, de líquido. Meu Deus, para ver alguma coisa... E a gente orando, pedindo e clamando, e a nossa fé, o Dudu, vamos ter fé, vamos ter fé. Aí começou os exames, na segunda-feira o médico disse assim, bem, já estamos indo, agora temos uma possibilidade de 70 para 30 de ser benigno, passou de 50 para 50, o nosso coração já se encheu de esperança. Sim. E para a honra e glória do Senhor veio que não era nada. Mas eu tenho certeza absoluta que foi um milagre. Os meus filhos, uma outra coisa linda, quando o pai estava no hospital, você fala de fé, né? Eles tinham prometido que se o Luciano ficasse curado, eles iam a pé para Aparecida. E fazem 9 anos que mesmo depois que o pai faleceu, eles vão de São Paulo a pé. Mesmo não tendo recebido aquela graça. Mesmo não tendo recebido aquela graça. 9 anos. Isso aconteceu com o Rafa na semana que eles iam ir para Aparecida. O Lute foi, esse meu filho que era missionário para Aparecida, e depois ele foi de novo com o irmão. Depois da graça tendo sido alcançada no mesmo ano. Sim. Então é a nossa fé em Nossa Senhora que ela passa à frente e ela tudo faz, né? Então isso é outra coisa muito linda. Eles começaram indo também nesse ano com um amigo que estava passando por muita dificuldade. E foram os 3, Dudu, Lute e o Paulo. No ano seguinte, foram mais um grupinho, já foram em 10, e hoje esse grupo, a minha filha vão outras pessoas, é um grupo de mais de 25 pessoas. Que bonito. Que vão
ver essa bênção da Mãe Aparecida. E a gente vê pessoas que não sabiam rezar uma Ave Maria. E hoje, amigo que está indo fazer o cursinho para catequese para a primeira comunhão, a outra que está indo em busca do milagre do filho, voltou a ir à missa todos os domingos. Então é isso que a gente quer deixar. É isso que eu quero e que, graças a Deus, os meus filhos, sabe, eu vejo trilhar esse caminho da fé. Márcia, você pode dizer que é uma pessoa feliz? Muito feliz. Eu posso dizer para vocês, eu sou muito feliz, porque hoje eu acho que há muito tempo, né? Há 29 anos eu encontrei Sim. o amor verdadeiro. Né? E interessante, né? Você me disse, né? Hoje ele é o seu amor verdadeiro. Né? Ele é o meu amor verdadeiro. Eu falei assim, todo mundo fala, você não pensa em casar? Não, eu voltei para o meu primeiro amor. Eu fiz a melhor escolha. Hoje eu posso me dedicar à minha vida de oração, eu posso ir à missa diária, eu posso me doar. Eu acho que é isso hoje. Uhum. Então, a minha neta fala assim para mim, sabe, vovó, o seu amor e o amor do vovô era o amor verdadeiro, porque você nunca mais quis encontrar outro amor e nem quero. Sabe por quê? Porque eu voltei para o meu primeiro amor, o amor verdadeiro é Jesus. Que lindo, Márcia, que testemunho de fé, né, de perseverança. Onde tocou em tantos milagres. Tantos, né? São tantos que não dá para contar aqui, são muitos. Assim, a gente conhece a Márcia como uma grande amiga da Canção Nova, né? A Canção Nova é uma grande companheira sua também, Foi. Né, Márcia? Nesse tempo, né? A gente ouve muito falar dela, mas também foi um grande braço evangelizador da Canção Nova, assim como todo sócio. A Márcia também sempre estava presente em momentos muito especiais da nossa vida, né? A gente também testemunha, né? Com muita gratidão a presença dessa mulher também na Canção Nova, né? E eu digo sempre, sabe, Rogerinha, para as pessoas que podem estar ouvindo, escutem a Canção Nova, ajudem a Canção Nova, porque assim como no momento tão difícil da minha vida, ela me ajudou, sabe, eu não assisto nada, eu só assisto Canção Nova na minha vida, minha TV é ligada, eu sei que é isso na vida de tanta gente. Nós podemos ir até a Canção Nova, mas tem pessoas que não têm condições de ir. Mas a Canção Nova vai através, né? Através dos meios de comunicação. Eu acho que é uma obra que não pode parar. É uma obra de Deus. Qual foi a experiência forte que você viveu com o nosso fundador? Nossa, tantas. Eu digo assim, que o Monsenhor Jonas é o meu pai. É o meu pai espiritual, de conselho. Quando o Luciano... o que eu vejo, o Padre Jonas, ele nunca perdeu, nesses 29 anos, vocês mais ainda, ele nunca perdeu aquela humildade e aquele abraço, aquele olhar que ele fitava nos olhos da gente. Quando ele abraçava a gente, parecia que a gente era o único, não era? Único, isso. Era único. Então, eu ia para lá atrás desse abraço. Quantas vezes, sabe? E no dia que o Luciano, isso me marcou tanto, Rogerinha, no dia dos 50 anos, que estava aquele santuário lotado dele, 50 anos de sacerdócio, tinham tanta gente, tantas autoridades, bispos, arcebispos, e eu estava com o Luciano. Quando ele olhou o Luciano do altar, ele viu ele tão magrinho, ele olhava, ele fitava os olhos. E aí a Mosângela falou, eu vou pedir para o Monsenhor fazer uma oração. Eu fiz, não, como? Com todas essas pessoas. A Luzia, o Monsenhor, eles foram para uma sala. Ele deixou toda a festa. É como ele fosse atrás dessa ovelha ferida. Sim. Fez uma oração tão linda. Foi um abraço de pai. De pai e de despedida. E ele disse, você vai voltar aqui, bateu assim, Luciano, você vai voltar e eu vou fazer a sua missa. Ele falou, mas ele falou da ressurreição. Eu tenho gravado. E foi, na verdade, o Luciano falou assim, foi aquele abraço, o Luciano virou para mim e falou, Márcia, depois desse abraço, depois dessa oração do Padre Jonas, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Você não tem? Eu falei, tenho certeza.
E em março ele partiu. Eu voltei na semana da misericórdia, no domingo da misericórdia, e fui falar com o Padre Jonas. Quando eu cheguei para falar com ele, eu fiz: Padre Jonas, não deu, né? Jesus achou que era melhor ele partir. E ele virou para mim e fez assim: minha filha, pegou no meu rosto, você entregou o seu maior empreendimento para Jesus. Que bonito. Aí eu virei assim: meu Deus, eu estou falando para o Padre Jonas que ele sabia, né? E ele está falando do meu empreendimento, olha a minha cabeça. Ele virou e fez assim: o seu maior empreendimento foi ter entregue o seu marido, né, para Jesus. Um homem de Deus, um homem que você orou por ele durante todo o seu casamento, que você superou tantas coisas. Que bonito. Então, esse foi um momento muito lindo de ver que ele era esse homem, que ele largava tudo para ir atrás da ovelha perdida. Que A bonito, ovelha ferida e Márcia. machucada. É demais, né? É. Por isso que eu sou apaixonada pela Canção Nova. A Canção Nova faz parte da minha história, da minha vida. Eu falei: eu não sei falar da minha história sem falar da Canção Nova. Márcia, olha, não tem palavras, viu? Foi muito bom te Foi ouvir. ótimo estar aqui. Ouvir o seu testemunho de mãe, de esposa, para mim que tenho 2 filhos também, né? O seu testemunho da sua fidelidade conjugal até o fim, né? Com seu esposo de fé, como uma empresária, como uma mulher profissional. Bendito seja Deus pela sua vida, seja. viu? Louvo muito a Deus pela sua vida e quero pedir a Jesus também que o testemunho da Márcia, né, possa levantar muitas mulheres que estão acompanhando esse programa, viu, Márcia? Que esse canal, que esse testemunho, né, chegue a muitas, muitas mesmo. Muito obrigada, minha querida. E muito obrigada por eu estar aqui, porque realmente a Canção Nova é a minha casa, viu, Rogerinha? Ah, que bonito. E vocês, eu tenho um amor tão grande por todos os missionários, porque é tão lindo ver a doação de vocês. A gente fala: agora o Monsenhor foi, como será? Como ele tem agido, né, Rogerinha? Tem intercedido. Tem intercedido. E quanta gente, todo mundo voltando. Eu estava lá esse final de semana. A gente torce para o 100% em Jesus, como Deus tem honrado. Mas esse é a mãozinha, o dedinho do Monsenhor lá em cima. Mas é o carisma que está em nós, né? E que está em você também, porque você faz parte dessa obra. Quero agradecer você que acompanhou esse programa e que ele seja força para você, viu? Para você se levantar. Às vezes Deus não dá a resposta que nós estamos esperando, como foi na vida da Márcia. Mas ela se levantou ainda mais forte, uma mulher mais de Deus. Que você também, diante da sua fraqueza, da tribulação, você levante hoje ainda mais forte, né? Mais resiliente, mais cheio de fé. O programa Gente de Fé acaba por aqui, mas a gente se encontra numa próxima oportunidade com mais um testemunho vivo do amor de Deus neste mundo. Deus abençoe. Amém.